que diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem? Então correu célere toda a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. Amém? Graças a Deus. O título da mensagem é uma realidade ignorada. Então, olha bem, aqui fala de um espírito imundo, um homem possesso de um espírito imundo. Se você for ver na Bíblia, você vai ver essa realidade da existência de espíritos imundos que trabalham para matar, para roubar e para destruir. Só que as pessoas parecem ignorar essa realidade. Jó, você vai olhar o livro de Jó. Jó teve problemas muito grandes, mas a questão não era Deus. O autor daquilo era o diabo, Tomou tudo que ele tinha, ainda o enfermou, tirou os empregados dele, os serviçais, matou os filhos. Olha bem, matou os filhos, atingiu a esposa, porque a esposa não queria saber mais, e então os amigos de Jó se separaram dele, o homem ficou só. Agora, ele não era capaz naquele tempo de entender essa realidade da existência de um personagem espiritual invisível que mata, rouba e destrói. Olha bem, então nós precisamos considerar essas coisas. Olha bem, ele chegou para Jesus e abordou Jesus, quando Jesus, o início do ministério de Jesus já foi com essa realidade, porque Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Mas tentado por quem? Por quem? Jesus é o Filho de Deus, é o ungido de Deus, é o Messias. Agora o próprio Espírito Santo leva ele para o deserto para ser tentado? Que negócio é esse? Mas tentado por quem? E quem tenta? Mas tenta como? Ele começa a falar com Jesus. Olha bem, a palavra de Deus fala de Jesus, fala dos apóstolos, fala dos grandes homens de Deus, fala da fé de muitos homens e mulheres, os quais o mundo não era digno, tamanha fé desses homens, mas fala também do diabo, daquele personagem que mata, rouba e destrói. A palavra é tão tremenda que diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra os principados, as potestades, dominadores deste mundo tenebroso, a hoste da maldade nas regiões celestes, Então há um inimigo, e essa relação é uma gradação de hierarquia de espíritos imundos. Então é uma realidade. Na palavra de Deus é um manual de como lidar com essa realidade. Ela não pode ser ignorada. Se você ignorar, ela continua a existir, ela não vai deixar. E aqui
né, na passagem de Jesus no início do seu ministério, ele fala o quê? Né, o diabo se apresenta a ele e fala: se você é filho de Deus. Como? Começando o quê? Querendo colocar em dúvida se ele é o filho de Deus. É o que acontece com as pessoas. O diabo fala, coloca na mente, no coração, que a pessoa duvida que ela é filho de Deus, né? Ela não se vê à altura de ser filho de Deus. Isso é uma obra de tentar, mas quem faz essa obra é o próprio diabo, e coloca dúvida de a pessoa não ser abençoada, que a pessoa não tem relacionamento com Deus, né? Então, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, né? E coma, né? Como que Jesus ele responde a isso? Ele fala: está escrito. Por que Jesus falou está escrito? Porque a palavra, as escrituras, elas são a linguagem espiritual. A linguagem espiritual é a palavra de Deus. Então ele usa a linguagem espiritual. Ele não vai falar, ele não ia falar: não, mas é claro, você não vê nas profecias, é óbvio, né? O meu pai me enviou, tal. Não, ele não usa palavras propriamente, né, do homem ali. Ele usa a palavra que está escrita. Está escrito, quer dizer, a palavra de Deus é um escudo, é uma arma de ataque, uma arma de defesa, porque ele fala da armadura do crente, ele fala da armadura. Que armadura é essa? Nós estamos revestidos com a palavra de Deus, e essa armadura é que protegia o soldado da guerra, tinha o capacete da salvação para proteger a sua cabeça hoje, né? Faz um paralelo entre o soldado, o soldado do mundo natural daquele tempo, e agora o soldado espiritual, que está revestido com toda a armadura de Deus para resistir o dia mau e as astutas ciladas de quem? De quem? Quais são essas astutas ciladas? De quem que arma, faz armadilhas para pegar as pessoas, para fazer as pessoas caírem, né? Astutas ciladas do diabo. Então, olha bem, isso não é uma religião, isso é uma realidade espiritual, né? Que Deus desmascara a ação maligna daquele que veio para matar, roubar e destruir. É isso, Jesus, a palavra de Deus expõe as estratégias do inimigo e ao mesmo tempo nos ensina como lidar com isso, como lidar, né? Olha, o que está faltando na sua vida, qual o problema que você enfrenta, né? Qual que é o autor disso? Porque nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestes, mas uns têm problemas nas finanças, outros na saúde, outros nos casamentos, outros nos relacionamentos, da onde vem isso? A palavra diz: o meu povo é um povo roubado e saqueado, e não tem quem diz restitui. Olha bem, né? Então o que nós devemos fazer? Nós devemos meditar na palavra, né? Obter da palavra todas as informações necessárias, né? Muitos ficam sabendo a palavra intelectualmente e sai falando da palavra, sai falando, mas é preciso cumprir a palavra, é preciso se revestir de autoridade de Deus, tomar posse da autoridade que Deus nos deu. Jesus fala: toda a autoridade me foi dada, e ele diz: eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos causará dano algum. Então ele nos deu autoridade. Para quê? Para que essa autoridade? É para usar essa autoridade para saber guerrear espiritualmente, não ignorando a realidade da existência de entes malignos que roubam, matam e destroem.
E como agir com isso, como fazer isso. As Escrituras nos ensinam como trabalhar com isso, não é? Olha, as pessoas procuram Deus mais para se servir de Deus, ou para fazer de Deus, aí fazendo um paralelo, um entregador de pizza, alguém de recado. Eu busco a Deus quando eu preciso, eu busco a Deus pela minha necessidade. Não, isso é um erro, isso é um erro. Nós devemos buscar a Deus para ter relacionamento com Deus. E relacionamento é aquilo que você quer com a pessoa que você ama. Você quer estar junto, você quer estar a todo momento próximo ali, não é? Não é um acidente na vida. Porque eu vou lá para me ser abençoado, eu venho ao culto para me ser abençoado, eu vou ao culto para me receber. Olha, você vai receber, não resta a menor dúvida, mas não para por aí. É questão de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Ele é exclusivista e Ele é exigente. Não tem como a gente chegar e falar assim: Deus, fica por aí, né? Fica por aí que eu vou fazer outras coisas, né? Eu vou agir, né? Depois eu falo com o Senhor. Não, falar com o Senhor constantemente, né? É uma vida de consagração a Deus, de atividade, né? Permanente em Deus e com Deus. Por quê? Porque é Ele que nos deu autoridade contra os nossos inimigos. O meu povo é um povo roubado e saqueado. Olha bem, aonde você foi roubado? Aonde você foi saqueado? Não, minha vida está bem e tal, mas e os seus antepassados? Não houve lá perdas? Não houve perdas? Pessoas que não se realizam, né? Pessoas que não vão avante na vida, né? Porque a nossa vida foi feita para refletir a glória de Deus. Ele nos fez para ser um sucesso e ser bem sucedido em tudo que a gente colocar as mãos. Mas vem perdas, vem roubos pelos caminhos. E quem é o autor? O autor é um espírito maligno trabalhando ali. E isso é preciso nós tomarmos consciência para saber como nós vamos agir, para saber como nós vamos exercer a autoridade, para saber como nós devemos nos relacionar com Deus, adquirir de Deus, né? a unção, a graça e o poder de Deus para combater esse inimigo invisível que mata, que rouba e que destrói. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, aqui, Jesus está na sinagoga, vem um homem. Esse homem, ele está possesso de espírito maligno. Quer dizer, a possessão de espírito maligno é aquela que o espírito maligno toma todas as faculdades da pessoa. A pessoa não sabe o que está falando, nem o que está fazendo, tá? Então ela é usada como instrumento maligno para fazer a vontade do diabo. E ele chega lá e ele diz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Por que ele fala vieste para perder-nos? Porque a palavra diz o seguinte: que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio fazer isso, destruir as obras do diabo, né? Então, mas aqui o diabo está falando, né? Ele está falando até uma verdade. Bem sei quem és, é o Santo de Deus. Agora, esse demônio queria tirar vantagem ali, né? Falando que ele sabe, né? Que ele sabia quem era Jesus. E Jesus então fala para ele: repreende, cala-te e sai dele, sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele.
Aí, quando sai da pessoa, ela recobra todas as suas faculdades. E o que acontece? As pessoas que estavam ali ficaram admiradas daquilo, porque ainda não tinha visto aquilo, né? Uma ação daquela forma, alguém ser possuído por um espírito imundo, vir e falar, e depois obter uma repreensão e sair. Olha, então ele fala assim, todos se admiraram. É o que acontece com as pessoas ainda hoje, por ignorar esta realidade. Quando vê procedimentos dessa natureza, eles ficam admirados. Por que isso? De onde vem? Como é que é isso? Que coisa estranha, né? E diz aqui, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, um vem falando para o outro, que vem a ser isso? Que coisa é essa? Uma nova doutrina? Quer dizer, nós nunca vimos falar, nós não participamos nada dessas coisas, né? Isso nunca aconteceu. E ele diz, uma nova doutrina, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Olha bem, uma nova doutrina ainda continua sendo nova para você? Continua sendo nova? Está ignorando essa realidade? Olha nas escrituras toda que fala da ação do diabo com Jesus várias vezes, né? Várias ocorrências. Você vê, né, a interferência do diabo para causar problema, para causar dano. Jesus estava no barco com os discípulos e de repente veio um vento e o mar se agitou. Olha, que isso? Por que o mar se agitou com eles ali? Aquela ação é uma ação do diabo para fazer o barco afundar e matar todos eles ali, para frustrar os planos de Deus através de Jesus e os apóstolos. Mas o diabo age assim, ele faz o vento. Olha lá no livro de Jó, os filhos dele ceavam, festejavam, e veio um vento e tocou os 4 cantos da casa, a casa caiu em cima deles, eles morreram. Quem é o autor? Está lá, e é o diabo que fez isso. Mas o diabo pode fazer isso? Pode, muito mais do que isso, porque ele já esteve no céu, ele sabe de todas as estratégias espirituais. Ele é o querubim ungido, olha bem, ele é o querubim ungido, cheio de sabedoria, já está tudo expresso. Mas Deus levantou um povo na terra e deu a esse povo uma autoridade sobre todos os espíritos imundos. Os espíritos imundos passam a lhe submeter, uma autoridade muito acima de todos os principados, autoridades, domínios e poderes. Mas como exercer essa autoridade? Crer nas escrituras, né? Crer que a existência dessa realidade ignorada, e ter, né, que recebeu de Jesus essa autoridade sobre o mal, né? E ter uma vida de consagração a Deus, uma vida de relacionamento estreito com Deus. É através de oração, através de meditação na palavra, de leitura e meditação na palavra, é se dedicar às coisas de Deus, é colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida. A primazia, né, deve ser dada a Ele. Mas o que acontece? As pessoas, né, recebem essa autoridade, mas não sabem como exercê-la. Não sabe como exercer, porque para exercer tem forma, de agir licitamente, mas como? Com armas espirituais, com dedicação ao Senhor. A questão é que muitos de nós estão recebendo sempre o resto das maravilhas que Deus tem para nós. Por que recebendo o resto? Porque tem dado a Deus somente o resto.
É o resto é o que sobra. É o que sobra. É o que sobra do tempo. Ah, não, hoje não tem tempo, amanhã não tenho, de vez em quando eu vou, eu compareço, eu me dedico. Não, meu irmão. Ele é exclusivista. Ele te quer inteirinho para ele, né? É claro que você vai sair, você vai trabalhar, mas você vai louvando, você vai adorando, você vai orando em espírito, você se torna um com Deus, um com Deus. Aí você vai ser um soldado espiritual, não é? Revestido da autoridade de Deus, e você então vai vencer todas as barreiras, todas as oposições na sua vida, e não somente para a sua vida, porque Ele não nos chamou para sermos egoístas, para defendermos sempre o nosso. O que acontece com as pessoas está se voltada somente para si, mas ao seu redor há destruição, há perdas, e pessoas estão indo para o inferno, e nós ficamos parados, só observando e sem saber como agir. Então recebemos a autoridade de Deus, mas para que haja mudança no nosso meio, para que haja mudança nas nossas famílias, né? Às vezes ficamos cobrando dos outros. Não, nós devemos tomar uma posição de ser de Deus, e ser consagrado a Deus, e ir buscando a Deus de dia, de noite, né? Ter um ritmo de oração, isso é inevitável. Mas gastamos mais tempo em joguinho de celular, em Netflix, e perdemos todos os sentidos de relacionamento com Deus. E o resto, o que sobra do nosso tempo, nós damos glória a Deus, aleluia, né? Mas não falta revestimento, porque nós precisamos estar junto com Ele e fazer: não vivo mais eu, como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Jesus vive em mim, né? Se Jesus vive, meu irmão, se você faz assim com a mão, é Jesus fazendo. Se você fala, é Jesus falando. Se você anda, é Jesus andando. Porque Ele diz assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Olha, a igreja tem o tempo roubado. O tempo roubado com distrações, com supostas diversões que não resultam em nada. Olha, vale a pena servir a Deus, meu irmão. Ele te faz um vencedor em toda e qualquer circunstância. Ele revela para você coisas profundas, né? Aquilo que você não sabe, aquilo que você não entende, Ele vai revelar para você. E quando os teus inimigos levantarem contra você, são eles que tropeçam e caem. Seus inimigos te verão e terão medo de ti. Onde você colocar as mãos, você vai ser bem sucedido. Você não vai andar em medo nessa vida. Você vai andar com ousadia, com intrepidez, e você vai dizer: o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida, né? Isso é ter uma comunhão com Deus, porque sem Jesus, meu irmão, você não pode fazer nada. Deixemos as distrações, deixemos de conceder a Deus o resto. Muitos de nós estão recebendo o resto, porque concede a Deus o resto, só o resto, né? Então, coloque o Senhor em primeiro lugar, e você dá a primazia a Ele. Ele não é nosso igual. As pessoas têm relacionamento com Deus pensando que Deus é igual a nós, mas Ele é revestido de glória, Ele é digno de toda adoração, Ele é o Senhor, Ele tem tudo para te dar. Dedique-se a Ele, louve a Ele, adore a Ele,
né? Treine o espírito a orar em espírito constantemente, irmão. Isso não é mais uma nova doutrina. Isso não é mais uma nova doutrina. Para nós não é mais. Não pode ficar mais ignorada. Que nova doutrina é essa? Uma realidade ignorada, desprezada. A palavra é clara ao dizer que nós temos um inimigo. As armas da nossa milícia, e as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas fortalezas do diabo ocultas que agem no pano de fundo, e famílias se perdendo, né? Pessoas tendo problemas de toda sorte, de toda má sorte, né? Por quê? Porque ignora. E ele fala: em tudo ore constantemente, ore em todo tempo, ore em todo lugar. Você não vem só o tempo só para orar, não, meu irmão. A oração já faz parte da sua vida. E muitas vezes não precisa ser a oração longa, não é? Que é todo tipo, mas tem um tipo de oração curta. Você vai andando pela rua, você está orando, meu irmão. Você está ligado. Por quê? Porque nós temos que ficar alertas contra as astutas ciladas do diabo, não é? Porque ele vai investir justamente contra aqueles que são de Deus, mano. Você tem um inimigo que, não é? Que ruge como leão ao derredor. Ah, mas ele ruge como leão. Ele ruge como leão, mas ele não é um leão. Mas ele faz todo um teatro para parecer que é mais forte, que é mais poderoso, mas ele é um gatinho. Mas para isso, para você entender isso, você só pode entender estas coisas espiritualmente. Os teus olhos, os teus sentidos hão de estar abertos para entender, para saber desta realidade ignorada a muitas pessoas, a muitos religiosos. Olha, uns vêm dizer que não pode nem falar no nome de Satanás, não pode nem falar nisso. Olha, meu irmão, aprenda a usar as armas espirituais. Saiba da realidade, saiba que você tem um inimigo que rouba, mata e destrói, e que age com toda a perversidade, com todo o ódio. Então, meu irmão, ele age na mente das pessoas, porque vocês acham, não é? Pessoas que nem procuram Deus, meu irmão, ignoram as coisas de Deus, porque a palavra diz: o príncipe deste século cegou-lhes o entendimento. Quantos entendimentos cegos, cegou-lhes, não compreendem, não entendem essas coisas, e só podem falar que os pregadores estão loucos, que falam de coisas, né, que eles não conseguem entender, porque o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque eles são loucuras. Saia do mundo espiritual, do mundo natural, e passe a entender as coisas espirituais, para que seus olhos sejam abertos e você passe a compreender esta realidade. Medo de não se realizar na vida, isso não vem de Deus, porque Deus te faz vencedor, mano. Deus te faz vencedor. O diabo trabalha com medo, colocando medo no coração das pessoas. Medo de não ter, medo de não poder fazer, medo do que vai acontecer, medo do amanhã, medo de perder o que recebeu de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, a palavra diz 365 vezes: não temas, eis que eu sou contigo todos os dias, até a consumação do século. Saiba que Deus é com você, saiba que Deus é com você, haja como tal, pense como tal, haja como tal. E aí vem a gratidão a Deus. O Senhor, grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso estou alegre.
né? Ele dá-nos uma alegria, mas é preciso a gente chegar junto com Ele, estar junto com Ele. Olha, não deixe nada nessa vida tirar o seu tempo de consagração a Deus, de buscar a Deus. Isso é fundamental. Olha os exemplos de Jesus. O que Jesus falava? Jesus saía para orar, ele orava em lugares solitários, secretos, mas ele está em oração. Raras vezes ele ora no meio do povo. No meio do povo aparece sai dele, né? Seja curado. Ele só dá os comandos porque ele já está no poder de Deus. No poder de Deus, porque tem vida com Deus. Tem vida com Deus. E isso é que nós precisamos, né? Não pode ser mais uma nova doutrina para nós. Nossos olhos, teus olhos já foram abertos para entender, para compreender, né? E o que acontece, pessoas que estão atingindo você, não são elas, é o Espírito que está comandando esta pessoa. Aprenda essas coisas. Parece que tem que escrever isso na cabeça das pessoas. Há um Espírito. Quando aquele espírito imundo sai, ele paralisa, a pessoa muda totalmente o seu comportamento. Isso não pode, essa realidade não pode ser ignorada. Mas como você vai vencer? Somente com Deus, com Jesus, com consagração, com busca, com perseverança. E aí você lança todas as armas espirituais com a palavra de Deus, libera a palavra, que é a espada do Espírito, que é tanto uma arma de defesa como de ataque. Use a palavra, como pregamos essa semana, né? Fale conforme Deus e vença. Fale conforme Deus e vença, em nome de Jesus. Que essa realidade não seja ignorada. Por que você acha que o dia de culto vem uma voz e fala para você não ouvir? Que voz é essa que você acha? E justamente no dia que Deus decidiu já no céu liberar a bênção para você. É isso que acontece. Você precisa saber essas coisas. São astutas ciladas. Ele rouba. Entenda que ele rouba oportunidades, ele rouba casamentos, ele rouba negócios, oportunidades, ele rouba de a pessoa ser bem sucedida na vida. Mas nós devemos decretar restituição de tudo que nos foi roubado, de geração em geração, e a devolução de tudo que foi perdido, sem comunhão com Deus, meu irmão. Os filhos de Deus vão ficar sempre mendigando. É bênção, você mendiga, bênção. Nós não somos mendigos mais, irmão. Ele nos chama de reis. Você é rei, você é rainha, você tem direitos para com Deus. Mas eu não mereço. Você não merece, mas Ele já deu para você. Toma posse, chega junto, tenha comunhão com Ele, busque nele. Mas essa busca é meditando na palavra, lendo a palavra, dedicando, né? Tendo prazer nessas coisas, porque isto é a fórmula de você ser bem sucedido nessa vida. Quer ser bem sucedido? Essa é a fórmula, essa é a receita. E pare de falar murmurando: não dá, não tem jeito, minha cabeça não entra nada disso, meu irmão. Eu sou filho de Deus, o Espírito Santo habita em mim, eu sou templo de Deus,
eu sou mais do que vencedor, as bênçãos correm atrás de mim e me alcançam. Tenho certeza destas coisas. Quem falou estas coisas, ele zela, ele vela, ele trabalha para que essas palavras se cumpram. Nós devemos crer e liberar essa palavra e ter relacionamento com Deus em nome de Jesus. E graças a Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Que essa não seja uma nova doutrina, mas algo real, em nome de Jesus. Seja você curado, seja liberto, tenha os olhos abertos para essa realidade, entenda, compreenda as coisas de Deus, em nome de Jesus.